Fala pessoal, estamos começando mais um programa aqui no canal. Me chamo Felipe Mota, estou com o Felipe Santos na mesa. Infelizmente o Brasil foi eliminado para a Noruega nas oitavas de final da Copa e deu adeus ao Hexa Campeonato. Então hoje vamos analisar tudo o que aconteceu na partida, os principais erros das seleções, decisões do Ancelotti e o que essa eliminação representa para o futebol brasileiro. Já deixa o like, se inscreva no canal e vamos para mais um debate. Felipe, queria primeiro falar sobre que é o jejum de 28 anos do Brasil, para depois fazer a pergunta. Quais são as primeiras impressões da eliminação do Brasil e qual foi a sensação de você depois do apito final e qual é a primeira explicação para a eliminação do Brasil? Primeiro vamos explicar de novo por números, né? Você está falando de jejum de 28 anos, que o último título foi em 2002, a gente está em 2026, ou seja, 24 anos, mas não ganhamos, então no mínimo 28 anos, mas podem ser mais. Ótimo. Na próxima Copa a gente não conseguir o título, vai aumentar isso. E o Brasil nunca ficou tanto tempo sem ganhar o título, a maior diferença é entre 70 e 94, justamente 24 anos. O que acontece? A sensação é que, se você for pensar com racionalidade, a Noruega está bem feito uma Copa melhor do que o Brasil. A Noruega tem um time melhor do que o Brasil. O Brasil parecia sempre um bando que no jogo contra a Escócia parecia um time. Contra o Japão teve alguma dificuldade, mas aí o Ancelotti foi o grande maestro daquele jogo, porque ele conseguiu ganhar suas substituições essas que nós brasileiros medíocres não faríamos. Ele fez e conseguiu êxito, jogar melhor e virar aquela partida, mas começou perdendo para o Japão. Então assim, se você parar a pensar, a Copa do Brasil foi empatar com o Marrocos na estreia, ganhar do Haiti, que tinha mais que sua obrigação no placar magro, Sim. Pela diferença técnica entre os dois, ganhar da Escócia bem, mas também não é muita dificuldade, e ter muita dificuldade contra o Japão. Começar o jogo perdendo, ter que virar o jogo no final, quase no apitar, no apagar das luzes. Assim, o Brasil tem muita dificuldade nessa Copa. E ontem a derrota para a Noruega, que foi só a tampa desse caixão. O Brasil, ele precisa de mais coisa. O sentimento que me dá é que talvez, se a gente tiver um ciclo menos bagunçado, se a gente tiver um ciclo mais organizado, a gente consiga ir mais longe. Espero eu que não tenhamos mais troca de comando. O técnico, por mais que tenha cometido falhas, ao meu ver, é um técnico bom, inegavelmente é um bom técnico. É claro que como brasileiro a gente vai ficar sempre pensando assim, pô, Pepe Guardiola tá desempregado, né? Tá ali de bobeira, né? Será que ele espera 4 anos? É claro que vai ficar esse pensamento aí, como qualquer um, nessa de mirar o cara melhor do mercado. Mas eu acho que o Ancelotti não tá mal entregue, não. Eu acho que talvez ele conseguindo montar um time mais equilibrado, mais no início, a gente consiga fazer uma melhor Copa no próximo ano, no próximo ciclo, e chegar mais confiante, mais forte para a Copa do Mundo. Cara, disso que você falou, tem um ponto que eu acho a maior explicação perfeita. Tem culpa do Ancelotti, eu ia começar falando do Ancelotti culpa no final, mas tem culpa sim. Mas a primeira explicação, e mais óbvia, é o ciclo mal feito, tudo errado. Edinaldo, aí depois trocou pro Samir, aí aí teve 4 técnicos, o Tite já tinha dito na última Copa que ia sair antes, aí os caras não procuraram um técnico antes, aí botou o Ramon, que não é técnico, aí depois você bota um Diniz, que não tem nada a ver com o estilo do Ancelotti, aí depois você vai no Dorival, que aí é uma linha um pouco mais parecida, mas aí fica uma coisa bagunçada, qual é o critério, entendeu? Não teve muito um critério ali na escolha. E o Ancelotti cometeu muito erro nesse jogo que eu acho que tá na conta dele, entendeu? Acho que essa derrota tá na conta dele. Mas tem isso de dar explicação acima a gente vai falar sobre isso, né? O próximo ponto da pauta vai ser falar sobre isso. Né? E aí, a segunda pergunta, Felipe. Onde o Brasil perdeu o jogo? Eu acho que o Brasil perdeu o jogo, de verdade, agora eu vou começar. Eu acho que perdeu o jogo a partir do momento que ele tirou o Ryan da ponta. Por quê? O Ancelotti tinha 3 missões. Eu vou pegar meio que o vídeo do Falso 9 que você assiste. Ele falou 3 coisas. Encaixotar o Haaland, não deixar o Sorloth jogar. E essas 2 coisas aconteceram durante praticamente o jogo inteiro. O Haaland não tocou na bola no primeiro tempo. Ficou todo encaixotado na defesa. E o Sorloth não conseguiu se associar com o Haaland porque o Douglas Santos fez uma partidaça. Além do Sorloth estar mal. Então eu acho que tirar o Ryan aí você tirou o Ryan para botar o Endrick de ponta, pôs o Endrick na ponta, entendeu? Mas a gente vai falar mais um pouco disso depois. Então eu queria saber a sua opinião também. Mas já perdeu o jogo, né? Perdeu a Copa, né? Acho que perdeu até na convocação.
Acho que as lesões que a gente teve mostraram quão desequilibrado estava a convocação. Então, por exemplo, o Brasil tinha um jeito de jogar para um lateral direito como o Wesley. Sim. Quando o Wesley se machuca, não tinha ninguém parecido com o Wesley. Não tinha um lateral. O Danilo estava jogando ali, mas o Danilo não é lateral. O Rafinha se machuca, você achou o Ryan fazendo outra função. Mas Sim. o Ryan não é reserva do Rafinha. Na teoria, não. O Rafinha faz um papel que talvez pudesse jogar pela direita. Ou seja, você perdeu ali o lateral direito, você perdeu a ponta direita, porque o reserva está jogando como titular, meio que como auxiliar do Danilo, porque o Danilo sozinho não ia conseguir. Aí você perde o Paquetá, que também faria a ponta direita. Também, porque se o Wesley tivesse, ele seria ali na direita. Então, conseguiria jogar na direita, o Paquetá, por exemplo, poderia fazer essa função do Ryan, numa de sair o Ryan, o Paquetá poderia jogar perto daquela direita. Essa convocação teve falhas, e o Brasil não conseguiu repor as saídas. Então a saída do Wesley, a saída do Paquetá, a saída do Rafinha, não conseguiram ter reposições do mesmo nível, ou fazendo a mesma função. Eu acho que talvez tenha perdido aí. Na questão de quem fez aquele lado. Claramente, o primeiro gol, por exemplo, saiu no cruzamento da direita. Sim. Muito provavelmente nessa invenção, não sei se foi invenção, se foi treinado ou não, do Endrick na ponta direita, porque o cara não tinha marcação. O Endrick não voltava como o Ryan. Não. O Endrick não voltava fazendo marcação, porque assim, o Endrick ontem entrou mal, não é nem a culpa do menino, que é um menino, assim como o Ryan também é. O Ryan cansou, tinha que ser substituído. Por quem? O Luiz Henrique faria aquele papel? Você botaria, sei lá, o Ibanhas ali para fazer uma dobra ali? Ou seja, o Ancelotti não quis arriscar. E eu acho muito engraçado que assim, o time da Noruega fez substituições para atacar. Sim. O Ancelotti fez substituições talvez para recompor. Sim, também. Porque assim, o Ryan, quando sai, é para entrar o Neymar e o Douglas. O Danilo entrou no lugar. O Danilo entrou no lugar do Martinelli e o Neymar entrou no lugar do Ryan. Isso. Mas foi aquela confusão ali que ele estava fazendo. Sim. Porque ele botou o Neymar na frente, no lugar do Endrick, e o Endrick foi a ponta direita. Aí acabou contigo. Matou o time ali. É isso. Talvez não fosse o caso do Neymar entrasse, mas eu acho que especificamente o Brasil perdeu nessa ausência de opções. Muitas delas pelo lado direito. Paquetá joga no Flamengo pelo lado direito. Sim, o Wesley joga no lado direito, até o Wesley joga na Roma pelo lado esquerdo, mas na seleção joga pelo lado direito. O Rafinha também joga pelo Barcelona no lado esquerdo, mas na seleção joga pelo lado direito. O Rodrigo pode jogar na direita, que foi cortado. O Rodrigo também está machucado. O Militão, que machucou, que seria o titular na teoria. Então, todo mundo aí que a gente está falando jogaria pelo lado direito e eles não puderam jogar. Então, assim, esse lado do Brasil está muito deficitário. Entendi. Então, você acha que perdeu aí? Sim. E agora a terceira pergunta. O pênalti perdido mudou o rumo da partida? Claro. Um gol faria muita diferença. O Brasil sair na frente faria muita diferença. Se a Noruega tivesse que sair. A Noruega parece que estava fazendo o jogo dela o jogo todo. Roda a bola para um lado e para o outro. O Odegaard mandando no jogo. Ninguém parava aquele cara. E aí numa bola, o Haaland não precisa de muito. Não. Ele precisa de uma bola, deram duas. As duas bolas que ele recebeu, ele matou. Zero culpa de todo mundo, a exceção fez um cruzamento ali, porque a direita estava meio deficitária. Acho que nem era o Danilo marcando, o Danilo estava por dentro. O Endrick não acompanhou. O Endrick não acompanhou, quer dizer, existe um lado direito deficitário naquela hora daquela marcação, mas tirando esse pequeno de ajuste de marcação, se o Magalhães estivesse mais próximo, talvez o Haaland tivesse cabeceado, acho que não teve falha, mas deram uma bola, deu uma distração de algum segundo e o Haaland não precisa de muito. Não. Fez um gol, o Brasil teve que abrir mais, tomou o segundo gol meio que já na displicência e tudo mais. Ainda fez um terceiro gol muito maroto, no segundo pênalti ele... Não, foi pênalti pra mim. Foi pênalti. E o Neymar bateu. Foi pênalti, mas acho que poderia ser questionável. O Neymar fez o que talvez muito brasileiro médio gostaria, que era agrediu o Odegaard, deu um pontapé no Odegaard. E discutiu com o goleiro, não sei o que, quis marcar a presença dele naquele momento ali. Mas jogar a bola mesmo ficou faltando muito pra ele. Mas aí, eu vou entrar no... Eu não vou entrar agora, não. O pênalti perdido mudou o jogo? É óbvio que mudou. Porque, tipo assim, o Bruno marca o pênalti, faz o gol de pênalti. A Noruega teria que partir pra cima do Brasil. O Brasil foi jogar nessa partida pra jogar no contra-ataque. Então, o Brasil teria muito espaço pra jogar, arrancar no contra-ataque com o Vini, com o próprio Ryan, o Martinelli, e talvez já teria muito mais gol, entendeu? O Brasil talvez já saia com uma goleada, porque a Noruega teria que sair muito e aí ia dar muito espaço, entendeu? E aí é letal para esse time do Brasil ter espaço. Então eu acho que isso, o pênalti perdido mudou totalmente o jogo. Agora eu quero tocar num ponto. Covardia que estão fazendo com o Vinícius Júnior. Não é culpa dele. A ordem do pênalti veio do Ancelotti. Todo mundo sabe disso. Ele já tinha feito isso no amistoso contra a Croácia. Que o Endrick queria bater, ele não deixou o Endrick bater e bateu o Igor Thiago. Então, claramente tem uma ordem específica de quem tem que bater o pênalti, que é o Bruno. Então, o Vinícius Júnior não tremeu nesse lance. Então, vamos ser justos, não foi culpa do Vinícius. Antes dele, com o Flamengo acontece muito isso também. Fica alguém com a bola na mão ali na marca do pênalti e entrega para o batedor que vai bater. Sim, sempre. Fica um pouco mais afastado. É normal isso. No Flamengo, por exemplo, quem bate pênalti é o Jorginho. Qualquer um pode ter a bola na mão, quem vai bater o pênalti é o Jorginho. Sim. No Brasil,
salvo eu me engano, o primeiro batedor é o Rafinha e o segundo batedor é o Paquetá, que são os machucados que eu falei agora há pouco. Sim. O terceiro era o Bruno. Foi ele que bateu, mas bateu muito mal. Muito mal. Bateu a meia altura, o goleiro adivinhou o canto e acabou. Ele telegrafou onde ele ia bater também. Esse é O corpo todo São de Paulo. canto que é pra lá, muito, muito mal. Cara, bem mal. E quem ia bater, e o principal batedor, na verdade, é o que tá no banco e que tava com forma física não ideal, que é o Neymar. Sim. Ele, na verdade, ele é o batedor oficial. Porque ele bateu o segundo e fez, né? É. E aí, agora vai um outro, que é o Ancelotti errou nas escolhas e nas mudanças. Depois de ser elogiado pelas decisões do Japão, desta vez o Ancelotti errou na leitura da partida, demorou para mexer ou fez alterações nas partidas equivocadas. Eu vou responder essa primeiro. De novo, óbvio que o Ancelotti errou nas mexidas, e eu já falei um pouquinho lá em cima, né? Ele tirou... Porque vamos analisar. Ele botou o Endrick no jogo, certo? De centroavante, beleza. Ele pensou nisso. Então, se ele botou o Endrick, ele não tinha que ter botado o Neymar depois. Então, se ele queria botar o Neymar, o Endrick não tinha que ter entrado antes. Tem esse ponto. Então, acho que começou aí errado, entendeu? De ele não ter convicção no que ele estava fazendo. E aí, depois ele alterou todo o time, tirou o Ryan, e aí virou uma bagunça catastrófica. Bizarra a bagunça. E aí eu queria que você falasse um pouco, Felipe. Porque eu acho que eu já falei coisa pra caralho disso. Eu acho que assim, pra mim ele errou na escalação, né? Aquilo que a gente falou no último vídeo, assim, saiu o meio de campo que era o Paquetá. Por que ele botou um atacante, Martinelli? Eu acho que o Brasil perdeu, por exemplo, o meio campo, que tinha sido tão elogiado contra o Japão, por exemplo. E num time que tem um cara que jogando muita bola, que é o Odegaard vai pegar a bola lá nos zagueiros. Sim. Ele começa todas as jogadas, ele carimba toda a bola. O Odegaard tá no... Todas. É o box-to-box deles lá, absurdamente. Quando ele bota o Martinelli, o Martinelli fez a função do Paquetá, fez. Mas ele não tem pegada. Ele não é meio campo, ele é atacante. Então, assim, pra mim teria que ser sido o Danilo Santos. Não foi. Mas tinha Danilo pra jogar, tinha o Ederson pra jogar, tinha até o Fabinho pra jogar. Sim, tinha todo mundo, tinha vários. Pra mim, meio campo tinha que ser substituído meio campo. Ele já tinha entendido, já que não era pra jogar no 4-2-4. Por mais que efetivamente não estivesse jogando. Tá. Então, você tem atacante da função de meio campo, ele não precisava disso. Então acho que ele errou na escalação. Depois daí, essa necessidade de colocar o Neymar em algum momento ia dar um problema. Daria. Que você perguntou no último vídeo, bota o Neymar quando? Eu falei, você não bota. Não é jogo pro Neymar. E de fato não foi. Não, nessa partida claramente não era pra entrar o o Neymar. Endrick como centroavante. Funcionou. Porque a primeira bola do Neymar, do Vini pro Endrick foi absurda. Foi absurdo. E aí Só tá que na conta o do Ryan garoto, cansou, né? o Matheus cansou, o Bruno cansou. O time tinha que ser substituído. Quer dizer, quem vai fazer essa função? Talvez tirar o Ryan e botar o Luiz Henrique fosse o mais lógico. É. Mas ele não quis, ele quis tentar fazer alguma coisa mais ousada e botar o Neymar. Não funcionou. Neymar, Endrick e Vini não funcionou. E acho que ele tentou em um jogo específico, na fase de grupos, eu não lembro agora se foi contra... Acho que o Neymar não. Acho que o Neymar não. Botou Neymar e Endrick nos minutos que o Neymar teve na Copa. Qual foi o jogo que foi esse? Foi contra a Escócia, eu acho. Que o Neymar entrou. O Endrick entrou uma hora e tava de ponta. Então, eu acho que isso tenha funcionado. Não Então, funcionou, assim, eu acho que a escalação não. estava com problema. A gente for pensar, até a convocação tinha déficit. A escalação teve problema. E depois o jogo ele fez muita bobagem, né? Essas substituições não deram certo. De fato, ele errou muito. Agora, por que ele errou? Porque no jogo passado ele acertou pra caramba. Agora, qual foi o motivo de errar? Não sei. O Martinelli estava jogando muito bem? Tava. Aí ele entrou e estava com sorte. Então ele tentou ir por esse lado? Pode ter sido. E o Martinelli poderia ser aquela opção de segundo tempo para mudar jogo. Sim, com certeza. Então ele já queimou isso também. Então eu acho que é isso, né? A gente já falou bem. Aí vai a pergunta que a gente já falou no programa inteiro, nem sei se precisa perguntar. O Neymar deveria ter entrado naquele momento no jogo? Não. Claro que Não deveria. Acho que a gente já deu a resposta juntos que não deveria. Então vamos para outra já. Eu acho que é mais importante. Agora a sexta. O Brasil soube reagir quando o jogo ficou desfavorável? Então, eu vou começar. Eu acho muito difícil essa análise, porque já tava, tipo, o Brasil já tinha errado o lance e aí tinha tomado gol. E aí eu não acho que o Brasil não soube reagir. É que o Brasil tomou o gol e, tipo assim, meio que o jogo já tava no final. Então, tipo assim, acho que faltou jogar futebol, sei lá, uma liga. Eu não sei dizer se faltou reagir porque com o jogo desfavorável, entendeu? Essa resposta é muito complicada pra mim. Mas eu acho que acho que o time sentiu muito gol e não conseguiu mais jogar. E eu acho que esse é o grande lance dessa resposta. Eu não sei se ele sentiu o gol, né? Não conseguiu reagir. Eu acho que o momento que saiu o gol, o Brasil tá meio que entregue. O Brasil sente que tá meio bagunçado. Ele não consegue se organizar, ele não consegue ter alguém ali para poder se estruturar. Muitas pessoas, talvez, com status. Eu acho que nesse momento que tem Endrick, Neymar e Vini na frente, cara, algum deles tinha que ser mais humilde no sentido de vou voltar, vou marcar, vou fazer. Não tendo,
Aí deu uma complicada. Não tinha muito o que fazer naquele sentido, entendeu? Eu acho que faltava alguém para resolver essa questão. Então, assim, o Brasil ficou muito confuso antes do gol. Muito, Quando o Neymar e o Danilo entram, tá 0-0. Por isso que eu tô falando Então, assim, que depois disso tava confuso, não dava pra entender muito bem o que tava acontecendo. ele matou É quase que eles estivessem meio que anárquicos, né? Eles não queriam muito comando. O Henrique, o Neymar e o Vini. O Vini até tentou fazer voltar, o Vini tava muito marcado. Sim. Aí você viu, como é que o Vini é muito marcado e o Haaland não foi? Como é que o Vini tá muito marcado e o Odegaard não foi? Eu não consigo entender. A gente falou aqui no vídeo anterior, assim, tinha que marcar o Odegaard e o Haaland. Deixar os caras soltos, deu no que deu. Mas eu acho que aí eu vou discordar, eu não acho que o Haaland estava solto, porque o Haaland, durante grande parte do jogo, o Haaland não jogou futebol, ele ficou encaixotado na defesa. Então ele não jogou, ele jogou no momento que o Ancelotti abriu o time, entendeu? Aí tem um outro ponto que eu falei no programa ontem. O que tinha de melhores do time de Ancelotti? O Ancelotti, mesmo jogando no contra-ataque, ele poderia ter em algum momento da partida ter o controle do jogo, segurar mais a bola para não deixar ele sempre deixava os times adversários muito confortáveis com a bola. E aconteceu isso desde o início do jogo, entendeu? Então eu acho que já tem um erro nessa parte, entendeu? Mas eu acho que é isso. E agora uma pergunta muito boa, Felipe, para mim, para você. A eliminação para a Noruega é um vexame? Não. Não é? Não. Se você parar pra pensar, existem 3 seleções que a gente tem um retrospecto negativo. A Noruega a gente nunca venceu. É só a gente que é brasileiro que acha que alguma coisa isso vai mudar. O Brasil nunca venceu a Noruega. Então, vexame? Não. Perder para um cara jogando do jeito que está jogando o Haaland fede a gol. O Haaland ele procura gol, assim, é diferente. Eu não acho que seja um vexame. Acho eu só que corrobora. A gente, às vezes, como brasileiro, a gente acha que sempre vai ganhar, que tudo muito no amor e tudo mais. De fato, o jogo contra o Japão mostrou, cara, temos um time, contra as Escócia temos um time, quando pegou um time um pouco mais forte, a gente viu uma ausência de ideias muito grande. Me incomodava, por exemplo, a dificuldade que era um escanteio. O Brasil não tem uma jogada de escanteio, seja defensiva como ofensiva. É muito ruim. Muito ruim. Então, assim, eu acho que nesse ponto não é vexame. A Noruega tem um trabalho melhor. E espero eu que o Ancelotti, fazendo com um pouco mais de tempo, com um ciclo completo, consiga trabalhar jogadas que talvez não tenha conseguido fazer enquanto ciclo bagunçado, né? Tá, eu vou em outra linha. Pra mim é vexame, porque, tipo assim, tudo bem, tem a parada que o Brasil nunca ganhou da Noruega, mas o Brasil, como conjunto, como elenco, tá? Jogadores, o time é melhor, superior, tem mais qualidade técnica que a Noruega. Então, pra mim, é total vexame, porque foi eliminado nas oitavas também. E tá perdendo de europeu de novo, cara. Já cansei de perder de europeu, entendeu? Tô de saco cheio. E aí, agora, não perdendo do europeu. Aí, muita gente fala, mas era perder do europeu médio, que é a Croácia e a Bélgica. Primeiro, a Croácia não é... Pra mim, a Croácia hoje em dia não é média.Ela já conquistou o espaço dela de ser uma seleção grande. Não é tão grande como o Brasil, Holanda, mas é grande. Ela foi já foi pra semifinal de Copa. Uma segunda prateleira, não é na primeira prateleira, mas na segunda prateleira. Mas será que o Brasil é a primeira prateleira? Não, acho que também não. Acho que a gente vai falar com relação a isso mais a gente pode falar agora com relação à tua próxima pergunta, com relação a quem mais decepcionou na Copa, não é isso? Isso. Se for analisar a Copa, assim como a Copa de Clubes, né, que a gente teve no meio do ano, para mim é uma situação de tentar, de alguma forma, deixar a Europa no centro. A gente tem agora, na parte das oitavas de final, dos 8 confrontos que a gente tem, já passaram 3 europeus e um africano. Sim. Passou França, Noruega, Marrocos e Inglaterra. Sim. Marrocos e França vão fazer uma quarta, Noruega e Inglaterra vão fazer outra. Ou seja, Marrocos jogou contra o Canadá, que é o time da América do Norte. Inglaterra jogou contra a América Latina, né, a América do Norte também, mas com o México. A Noruega jogou contra o Brasil da América do Sul. Então, 3 americanos saíram, 3 europeus passaram. Né? Marrocos é africano. É africano, você falou errado. E a França que ganhou também do Paraguai, que eram sul-americanos. Então, os 3 sul-americanos, 3 da América perderam ali. Aí já tem a possibilidade, Portugal e Espanha vai passar um europeu, obviamente. Sim. Bélgica encara. Egito, não. Egito e Argentina, que é o que vai passar um sul-americano ou um africano. Bélgica pega os Estados Unidos. Então, do Trump, você viu o que o Trump fez? Não. Ele tinha um jogador dos Estados Unidos que foi suspenso. Eles ontem tiraram o cartão do cara. O cara não vai poder jogar porque estava suspenso e conseguiram na FIFA. E dizem que quem ligou pro presidente da FIFA para pedir isso foi o Trump.
Que beleza, dizem, né? Vamos ficar focado nisso, assim. Bélgica pode passar os Estados Unidos, que eu acho que a Bélgica joga mais nos Estados Unidos. Não sei se joga mais, mas tudo bem. Suíça, que é o que joga contra a Colômbia, olha que loucura. Pode ser que a gente tenha só Argentina e Colômbia de sul-americanos na próxima fase e europeus, né? E Marrocos como africano. Mas a Argentina está muito cansada do último jogo que ela teve. Muito, tá morta. Pode ser que tenha alguma dificuldade com relação ao Egito, que também não jogou muita coisa no último jogo. Mas existe algumas variações. Eu acho que tem muitos times europeus passando, assim. A Copa cada vez mais vai ser desses times mais organizados, mais pensados e tudo mais. Sim. O Brasil, ele tem um time de talentos individuais de primeira prateleira. Sim. O Vini, por exemplo, joga muito. Joga muita bola. Jogou muito Vini, nessa Copa. O Vini, por exemplo, talvez tenha tido o lance de mais quase gol incrível foi do Vini. O passe que deu pro Henrique foi absurdo. Absurdo. Só que quando você só tem um cara desse, você acaba sendo mais fácil de marcar. Eu não falei aqui das lesões, mas talvez assim, o Estevão, que é o nosso ponta direita titular. É o Estevão, verdade, a gente esqueceu do Estevão. Então assim, o Estevão pode fazer muito, poderia fazer muito mais do que tá fazendo ali, entendeu? Sim, acho que tem isso do Estevão. Quem mais decepcionou na Copa pra mim, no final, a foto da eliminação é o Ancelotti. Eu acho que a foto final é o Neymar. Pô, não acho. Eu acho que é a geração Neymar. O Ancelotti tem muita coisa ainda. O Ancelotti vai continuar fazendo. O Neymar brigando, o Neymar dando pontapé, o Neymar discutindo com o goleiro em vez de correr atrás de Mas aí o problema pra mim não é o Neymar nesse jogo. O problema foi o Ancelotti, que me botou o Neymar. O problema pra você, ok. Eu não tô discutindo o problema pra você. Tô discutindo pra você quem é o retrato dessa Copa. Pra mim é o Neymar e a sua geração. Mas se Neymar, Casemiro. Tá bom. Se o retrato é o Neymar, o velho já conseguiu o que ele queria. Que era o Neymar ser o escudo dele. Exatamente. Ele conseguiu. Pra mim o objetivo dele era esse. O Neymar foi o escudo dele. Assim. Quem é o retrato da Copa? Pra mim é o Neymar. Neymar chorando no final, pra mim é o Neymar. Entendi. E talvez ele tenha colocado o Neymar numa dessa. Se o Neymar não entra, porra, não colocou o Neymar. Tem isso também. Ele viu que a casa tava indo pro vinagre, deixa eu botar o Neymar logo pra garantir que ele vai... Mas aí ele botou o Neymar, ele que ferrou o trabalho dele inteiro que estava dando certo nesse jogo. Pode ser. Ele estragou o time. A culpa é exclusiva. E aí, a penúltima pergunta do programa. O trabalho do Ancelotti deve continuar, Felipe? Sim. Contrato renovado é porque quebrar não. Acho até porque uma coisa que atrapalhou muito o Brasil foi esse ciclo bagunçado. Então esse ciclo mais organizado tem tudo pra dar certo. O Ancelotti é um bom técnico, não tem problema com relação a isso não. Eu vou responder que eu acho que o trabalho deve continuar sim, porque, tipo assim, beleza, ele teve muita culpa nessa eliminação, mas ele não pegou o ciclo inteiro, e agora ele vai ter o ciclo inteiro, ele vai poder os jogadores que ele quiser escolher, ele vai conhecer mais os jogadores, porque ele vai ter 4 anos aí pra ver jogador, então agora vai ser a seleção mesmo do Ancelotti. Então se ele perder a Copa em 2030 por causa do erro dele, é má culpa do Ancelotti ainda, porque vai ser o time dele. Sim, se ele então, ficar até lá, isso aí. E aí, se for pra tirar, só tem um nome. Pepe Guardiola e ponto final. Se não é o Pepe Guardiola, não tem que botar o Ancelotti, deixar o Ancelotti e ponto final, não tem discussão, pra mim não tem debate nessa parte. E o que fica da Copa de 2016 para o Brasil, Felipe? 2026, né? 2026. O que eu acho que fica dessa Copa é a esperança dos moleques, né? É no Ryan, no Estevão, no próprio Hendrick, no Wesley recuperado, não ter mais, essa geração não vai voltar, tudo correr bem. Assim, a gente precisa encontrar goleiros, porque os 3 goleiros que foram são goleiros velhos, não vão para a próxima Copa muito provavelmente. A gente precisa encontrar laterais, só o Wesley não dá. Os outros laterais todos são laterais mais velhos. A gente tem um lateral do Cruzeiro, que é o Kaique, a gente tem algum outro, o Wanderson talvez, algum outro lateral desses mais jovens, mas a gente precisa encontrar laterais. A zaga, teoricamente, a gente tem zagueiros para isso, não são zagueiros velhos, a gente tem zagueiros que podem chegar lá. Agora a gente precisa de um meio campo novo, a gente tem esses jogadores, João Gomes, a gente tem jogadores de 20 e poucos anos, talvez venham querendo espaço, venham querendo garantir seu lugar ao sol. O Andrei Santos, João Gomes. André, talvez. André é um pouco mais velho, mas talvez, quer dizer, são jogadores que podem vir fazer alguma coisa. E os moleques da frente, pô. Hendrick, Estevão, o Vinícius tem mais uma Copa para ele com certeza. E aí ver o que esses caras conseguem fazer num próximo ciclo mais robusto, mais estruturado, mais tudo, né? Eu acho que tem que achar, eu acho que lateral é o principal ponto que tem que achar. Não tem lateral mais, só o Wesley, você citou 2, né? O Wesley e o Wanderson na direita, o Kaique na esquerda talvez, porque não tem outro. Mesmo o Douglas Santos fez uma excelente Copa, já passou a idade. O goleiro, eu já questiono, eu acho que os 2 últimos nomes tá fora, tá? O Ederson e o Everton. Mas o Alisson não sei, porque, vamos lá, goleiros normalmente podem jogar até mais certa idade.
E o Alisson não é tão velho assim. Ele não falhou nenhum dos gols, por exemplo. Ele jogou bem quando foi Sim. exigido e tudo mais. O segundo gol do Haaland foi muito no canto. Não tinha muito o que Sem fazer. chance. E aí, você tem que escolher. Aí o Alisson pode continuar. Pra mim, tem que achar novo goleiro, tá? Mas eu acho que ele tem chance de continuar. Eu acho que da zaga, um nome eu acho que tem grande chance de continuar. Eu não continuaria, mas acho que tem. O que é o Marquinhos. Pode ser. Mas eu acho que também ele não é dessa geração, vai começar a ficar com essa marca dessa geração. É uma geração que não venceu. E muita gente tenta rotular que o Rafinha, que o Marquinhos é a cara da derrota, né? Não acho não. Que eu acho que é uma sacanagem também. Tem isso, o meio de campo tem que achar todo, mas eu acho que tem mais ideias, assim, Bruno tem que continuar, talvez o Paquetá tem que continuar, o Danilo talvez, aí tem João Gomes, André que a gente falou, tem o próprio Paquetá que eu já citei, tem o Andrei Santos que você citou também, e pode surgir, tem o Bidon que pode virar esse jogador. Sim, também, pode. Tem muita opção. E no ataque é isso tudo que a gente falou, Vini, o próprio Rodrigo, Ryan, Hendrick. Você acha que o Rafinha tem mais uma Copa? Acho. Você acha? Era um debate também que se o Rafinha tinha que continuar. Então, galera, acho que esse é o nosso análise da eliminação do Brasil. Mas só um outro ponto. O Hendrick, vou citar o Hendrick desse meio. O Hendrick não podia ter perdido aquele gol, né, Felipe? Que a gente não citou tanto. Foram gols que perderam, mas tipo assim, com o pênalti também o Bruno podia ter perdido, quer dizer, não tem muito né? Foi uma baita jogada do Vini pro Hendrick, o Hendrick entrou sozinho, cara a cara, e perdeu. Fazer o quê? E muita gente falando que o Hendrick era o cara que tinha estrela e ele não teve estrela nesse lance. Entendeu? Sim. Eu acho que foi. Então, galera, esse é o nosso sobre a eliminação do Brasil na Copa. A gente está muito triste com essa eliminação para mais uma derrota para o europeu, saindo mais cedo do que deveria nas oitavas. Então, esse foi mais um programa aqui no canal. Agora queremos saber a opinião de vocês. A eliminação para a Noruega é um vexame? Ancelotti deve continuar na seleção brasileira? E o que precisa mudar para o Brasil voltar a conquistar uma Copa do Mundo? Então deixe nos comentários, porque a gente sempre vai ver e responde. Não esqueça de dar o like, se inscrever no canal e compartilhar nos grupos de WhatsApp. Até a próxima, galera. Até a próxima.